Olá, está no ar mais uma edição do Conexão Cidadã. Vou perguntar uma coisa para você. Você já foi cancelado ou cancelou alguém? Cancelar, na linguagem usual da era digital, é excluir uma pessoa, uma empresa ou um grupo que falou ou fez algo considerado inapropriado. Quem é cancelado perde reputação, audiência, dinheiro. A cultura do cancelamento é o destaque da edição de hoje e você vai ver também. No quadro Transformando Vidas, vamos ver o quanto a inclusão de pessoas com deficiência transforma a sociedade. É a história de superação da Jéssica. Vamos bater um papo com o defensor público Fábio Carvalho, que atua no Núcleo Regional de Imperatriz. No quadro Olhar da Defensoria, o defensor vai analisar a cultura do cancelamento para fundamentar os seus argumentos em uma dissertação. E no quadro Se Liga na Lei, ele vai responder a dúvidas sobre os seus direitos. No Conexão Cidadã, a nossa conexão com a cidadania sempre começa com uma história inspiradora para inspirar você a sempre acreditar e buscar os seus direitos. Por isso, vem aí chegando mais um episódio do quadro Defensoria Transformando Vidas. Imagine, de uma hora para outra, perder a capacidade de enxergar. Como ficam os sonhos, como ficam os estudos, como fica o trabalho. Isso foi exatamente o que aconteceu na vida da Jéssica, só que ela não desanimou e encontrou um lugar onde hoje consegue realizar o sonho da carreira jurídica, que está só começando. Quando eu nasci, tinha baixa visão. Em 2015, aconteceu a minha perda de visão, que o meu diagnóstico é glaucoma, foi bem rápido. É com os dedos que Jéssica leu o mundo. Ela já estava no curso de Direito da Universidade Estadual do Maranhão quando, há cerca de 5 anos, perdeu completamente a visão. Mas cada dificuldade no caminho se transformou em motivação para Jéssica seguir adiante, cheia de bom humor e com uma autoestima que dispensa comentários. Ficou borrado. Para mim é muito difícil a questão da autonomia, porque você imaginar uma pessoa que tentava se locomover com uma certa autonomia, e chegar a perder é bem difícil, mas mesmo assim, isso para mim não foi barreira. Jéssica conquistou a vaga de estágio jurídico na Defensoria. Com a ajuda da tecnologia, ela ouve quem precisa de assistência, orientações e produz petições. Isso sem contar outra coisinha que ela faz muito bem por aqui: sucesso. Toda atividade que para ela é dada é executada com excelência. O casarão colonial que abriga a sede da DPE tem as adaptações necessárias para a acessibilidade dela e de todas as outras pessoas com deficiência que vêm ao órgão. Para a Defensoria Pública é natural incluir. E a presença de Jéssica aqui é mais do que uma inclusão, é uma transformação institucional. A Defensoria Pública está de portas abertas para realizar a defesa de pessoas com deficiência e ajudar a sociedade a se tornar mais plural e inclusiva. Nós temos que ter em mente que nós temos que ser ilimitados, nós temos que acreditar em nós mesmos, e mostrar o nosso papel para nós, primeiramente, e para a sociedade. Que história inspiradora, não é? É sempre bom poder ver a vida da Jéssica e o quanto ela é um exemplo para tanta gente. Aqui ao meu lado eu tenho a alegria de receber o defensor público Fábio Carvalho, que atua no Núcleo Regional de Imperatriz e hoje veio ao Conexão Cidadã. Então, defensor, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Muito feliz em estar aqui com você, Dalva, estar aqui com esses jovens, com essas jovens que estão nos assistindo e aprendendo um pouco mais com a Defensoria Pública.
Então já vamos começar batendo esse papo, falando sobre o direito tão importante que é o de as pessoas com deficiência serem incluídas na sociedade. Qual é o cenário hoje? A gente já teve alguns avanços, qual é a sua avaliação? A avaliação é muito positiva. Hoje nós temos uma Convenção Internacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, temos um Estatuto da Pessoa com Deficiência, que enumera uma série de direitos que garantem o exercício da cidadania, que respeitam a dignidade da pessoa humana e também a garantia da inclusão no mercado de trabalho. E essa perspectiva legal, ela demonstra uma preocupação da sociedade e do Estado para que todos nós venhamos a vivenciar o objetivo estabelecido na Constituição, que é o de desenvolver uma sociedade solidária. E essa solidariedade perpassa pela compreensão de que as deficiências não retiram das pessoas esse status de sujeito de direitos. Algo muito interessante na história da Jéssica é que ela foi em busca do direito de sonhar com a carreira jurídica e ela encontrou essa guarida na Defensoria Pública, que por essência é uma instituição garantidora de direitos. Nesse caso, a Defensoria, enquanto instituição defensor, acabou sendo ela o próprio exemplo para demais órgãos, para iniciativa pública e privada. Qual é o seu olhar sobre isso? Que a Defensoria Pública ela tem um papel de vanguarda. Ela exerce não só a garantia de direitos das pessoas, mas ela transforma o seu próprio espaço nesse ambiente de concretização de direitos. É aquela instituição que dá o exemplo. E esse exemplo é fundamental para que no porvir nós tenhamos instituições privadas, instituições públicas fazendo a mesma coisa. A Defensoria Pública, ela é da sua natureza dar um passo à frente das demais no que tange a inclusão, no que tange a vivência dos direitos das pessoas com deficiência e de todas aquelas que, de uma forma ou de outra, precisam da necessária acessibilidade e inclusão. Quando a gente fala em acessibilidade, o senhor acabou de tocar nesse ponto, é importante a gente lembrar que se é acessível para quem tem uma mobilidade reduzida, uma deficiência, então é acessível para todos. Um ambiente mais acessível é também um ambiente mais humano? Indubitavelmente. Nós precisamos compreender que quando nós falamos de acessibilidade, nós estamos falando de uma igualdade material, de um tratamento a todas as pessoas com condições do exercício da cidadania, sem que as naturais barreiras elas sejam limitadoras dessa vivência plena de direitos. Daí a necessidade de pensarmos nas barreiras que nós não temos, mas que outras pessoas possam ter e diminuir essa distância que ainda existe das pessoas com deficiência aos serviços, aos acessos aos prédios, ou seja, à conquista e à vivência de direitos que nós encontramos hoje numa sociedade complexa como a nossa. Defensor, aqui encaminhando para o finzinho desse nosso primeiro momento de diálogo, de bate-papo, eu lhe pergunto, as pessoas que convivem com pessoas com deficiência, mas também não têm uma deficiência, elas aprendem nesse convívio? Por exemplo, a Jéssica, ela teve uma série de adaptações à atividade dela, como o computador, um aplicativo que faz as leituras e tudo mais. E as pessoas que rodeiam a Jéssica se sentiram obrigadas a entender esse universo também. A acessibilidade plena só se dá se todo mundo fizer esse abraço coletivo à deficiência? Não tem outro caminho. Quando nós falamos, a título de exemplo, em uma sociedade acessível aos surdos, é necessário pensar numa linguagem de sinais que possa ser ensinada a todas as pessoas. Porque senão onde estará a acessibilidade? A mesma coisa as tecnologias assistidas. Eu preciso conhecer essas tecnologias a fim de que a comunicação seja plena e a inclusão seja real. Não é mais aceitável no século XXI que nós
tenhamos uma acessibilidade formal prevista em documentos, previstas em leis, mas na realidade as barreiras ainda venham a se sobrepor a essas tecnologias. Daí porque quanto mais nós nos envolvemos com as pessoas com deficiência, inicialmente dentro do lar, mas também na comunidade, na sociedade, mais nós compreendemos a necessidade dessas garantias. Apenas a título de exemplo, certa vez eu conversei com um senhor no interior, que ele era dono de um pequeno cinema. E uma coisa muito estranha para as pessoas era entrar na sala de cinema e assistir um filme brasileiro com legenda. E ele então explicou, eu tenho uma filha que ela não escuta, mas lê. Então, coisas simples que para nós não tem sentido, para quem vive a realidade tem muito sentido. E é essa empatia, essa compreensão das barreiras que o outro atravessa, e muitas delas são barreiras hoje sociais, é que nós precisamos pensar para a real e devida inclusão. Nossa, muito obrigada. A gente poderia ficar mais tanto tempo conversando sobre esse tema, mas o defensor Fábio vai permanecer aqui com a gente, porque na sequência vem chegando o olhar da Defensoria sobre o tema destaque da edição, a cultura do cancelamento. É já já. Cancelar ou ser cancelado? Eis a questão. Esse é o verdadeiro terror de muita gente hoje no mundo virtual e na vida real. Mas o que é esse comportamento? Que danos ele pode provocar? O que ele diz sobre a nossa sociedade? Chegou a hora de entender mais a fundo a cultura do cancelamento no olhar da Defensoria. Agora, o defensor público Fábio Carvalho vai fazer uma apresentação geral para a gente sobre esse tema que é o destaque da nossa edição. E caso a sua redação seja sobre isso, então aqui você vai ter argumentos bem fundamentados para dissertar nessa produção textual. Defensor, então, eu vou sair de cena e a palavra é sua. Olá, pessoal. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo à Conexão Cidadã. E hoje nós vamos falar, como dito, um pouco sobre o cancelamento, a cultura do cancelamento. Você conhece alguém que já foi cancelado ou cancelada? Quem não ouviu falar na Carol Conká? Eu não quero que você fale enquanto eu estou na mesa comendo. Obrigada, me respeita, valeu, não quero, não tô afim. Quem se lembra aqui da Betina? Oi, meu nome é Betina, eu tenho 22 anos e R$1.042.000 de patrimônio acumulado. Pessoas todos os dias estão sendo anuladas nas redes sociais, no mundo virtual e até mesmo nos grupos familiares. E nós precisamos conversar um pouco a mais sobre isso para compreender esse fenômeno que é o do cancelamento. Se nós fôssemos fazer uma análise um tanto quanto perfunctória, poderíamos chegar ao conceito de que o cancelamento é o isolamento, o insulamento, a anulação de uma pessoa dentro de um ambiente virtual em razão de alguma fala ou de alguma conduta que ela realizou e que essa conduta ou essa fala foi contrária à percepção de vida de um determinado grupo social. E nós vamos percebendo que essa cultura do cancelamento, ela não é nova, ela é até muito antiga. Quem aqui não se lembra de Judas Iscariotes? Sim, aquele discípulo que traiu Jesus, aquele discípulo que ficou famoso pelo beijo da traição. Até hoje nós malhamos o Judas, até hoje ele está cancelado. Você já viu alguma pessoa que se chama Judas Iscariotes? Olha que quando a gente encontra um Judas Tadeu, já é muita coisa. Mas por que nós cancelamos uns aos outros desde tempos imemoriais? Alguns filósofos acreditam que isso está na própria natureza humana. Nós julgamos as pessoas com muita facilidade.
E nós acreditamos que o nosso ponto de vista é sempre o correto, e seja ele a partir de uma percepção egocentrada ou etnocentrada, nós nos valemos dessa percepção de vida para anular as pessoas ou enaltecer aquilo que elas falam, aquilo que elas dizem nas redes sociais. Você pode, ao longo da sua redação, fazer uma rápida pincelada sobre a natureza do ser humano, seja tomando a perspectiva do pensamento de Hobbes, que acreditava que o homem era mau por natureza, ou, se você tem um outro entendimento, a ideia de Rousseau, de que o homem é bom por natureza. Independentemente de como você analisa a natureza humana, há uma certa dificuldade de compreensão desse anseio que nós temos de julgar as pessoas. O fato é que nas redes sociais tudo acontece de forma imediata. Se nós pensássemos em 2 séculos atrás, 3 séculos atrás, e eu tivesse uma ideia, até que essa ideia se disseminasse, e aí já tinham sido meses, anos. Hoje não. Hoje, se eu colocar um pensamento no Facebook, no Twitter, no Instagram, em menos de 5 minutos, eu posso ter centenas de milhares ou até mesmo milhões de pessoas se manifestando sobre aquilo. E isso vem gerando um certo temor nas pessoas de se manifestarem. Você já teve esse medo de falar alguma coisa de natureza política, de natureza filosófica na sua rede social? Já começou a escrever e de repente voltou, será que eu troco essa palavra por aquela outra palavra? Nós vivemos nesse momento de profunda reflexão de como nós podemos nos manifestar nas redes sociais, porque como o homem é um ser gregário, acabamos tendo muito receio dessa exclusão dos grupos sociais. E as redes sociais são uma realidade. Nós hoje vivemos num mundo presencial e num mundo virtual. Mas se nós observarmos com cuidado, nós perceberemos que o século XVI foi um século de muito cancelamento, principalmente com os movimentos de reforma e de contra-reforma na igreja. E se você quer se aprofundar um pouco mais sobre o cancelamento, aí vai uma dica. Voltaire tem uma obra extraordinária intitulada Tratado sobre a Tolerância. E nessa obra ele inclusive resgata a França do século XVI, sim, aquela França em que tínhamos o rei Carlos IX no poder, mas também a sua mãe, a rainha-mãe Catarina de Médici, e todos os efeitos históricos que culminaram na noite de São Bartolomeu e aquele fratricídio de luteranos, de calvinistas, de huguenotes, ao longo de todo o território francês. O fato é que nós temos um grande desafio como sociedade, que é de equacionar os nossos problemas. Equacionar a intolerância, o problema da intolerância, sem que necessariamente tenhamos de nos valer de discursos intolerantes. Porque um fenômeno muito claro que nós observamos quanto ao cancelamento é que nós não focamos necessariamente na ideia que foi apresentada pela pessoa cancelada. Nós focamos na própria pessoa cancelada. Schopenhauer, ele vai nos chamar a atenção de que esse fenômeno é um fenômeno onde nós saímos de uma percepção ad hominem, ou seja, de uma percepção impessoal, de uma percepção do ser humano e passamos para uma percepção ad persona, ou seja, nós focamos na pessoa de quem falou. De vez de eu contrapor o argumento, eu simplesmente anulo aquela pessoa. Ela não é mais importante para a sociedade. E essa expressão
ganhou tanta projeção nos dias de hoje que, vez por outra, encontramos expressões mais desastrosas com a palavra cancelamento. Quando vemos discursos de mais um CPF cancelado, onde nós preferimos um discurso de matança, um discurso de extermínio, do que necessariamente de construção de uma sociedade mais justa, de uma sociedade mais solidária, de uma sociedade mais igualitária. Por isso, Bauman, ele, em toda a sua coleção de livros, que se debruça sobre a sociedade líquida, analisando o amor líquido, o medo líquido, nós encontramos ali subsídios para a compreensão de como se tornou mais fácil nós nos livrarmos das pessoas que não nos agradam. Essas pessoas que encontramos nas redes sociais, com um único clique, um botãozinho do mouse e o problema está resolvido. Mas aqui tudo parece, a nossa sociedade é bem mais complexa do que isso, e nós somos muito mais inteligentes e capazes de resolver os nossos problemas de forma bem mais humana. E é esse humanismo, é essa perspectiva da dignidade do ser humano que há de nortear todas as convenções internacionais, todas as legislações e, por que não, a nossa conduta nas redes sociais. Fica aqui a grande dica. Esse pode ser o próximo tema da redação do Enem. Não perca, leia, estude, procure artigos e não esqueça também de exemplificar na sua redação. É muito bom você pegar um caso que você viu na internet, viu na televisão e a sua redação vai ficar show. Até lá! Chegamos agora ao finzinho do nosso programa, mas é o momento de tirar dúvidas sobre direitos em geral. Vem aí o Se Liga na Lei. Bom, defensor, eu tenho aqui algumas perguntinhas, são dúvidas recorrentes na Defensoria Pública, muitas delas certamente chegam diretamente ao núcleo de Imperatriz, onde o defensor Fábio atua, e uma delas diz o seguinte: meu sobrinho está numa instituição de acolhimento, posso pegar a guarda dele? Nessa situação, é muito interessante que a pessoa que compõe a família extensa procure a instituição de acolhimento ou procure o Conselho Tutelar ou mesmo a Defensoria Pública, a fim de garantir àquela criança que ela permaneça inserida dentro da sua própria família. Principalmente quando os pais que compõem a família natural estão temporariamente impedidos do exercício do munus da guarda. Para isso é necessário que haja essa relação com essas equipes técnicas para que sejam feitas visitas, estudos psicossociais e se verifique de fato essa vantagem da criança retornar ao seio familiar. Então procure a Defensoria Pública, procure as instituições que compõem a rede de proteção. Perfeito. Defensor, tem aqui um segundo questionamento. Meu companheiro está me traindo e não aceita dissolver a união estável. Como devo proceder? Se esse impedimento e essa traição estão lhe causando um sofrimento de natureza psicológica, eles caracterizam uma violência psicológica, você pode procurar a Defensoria Pública a fim de pedir uma medida protetiva de urgência junto ao juízo competente, com o objetivo de reduzir esse contato dele que vem lhe causando essa dor, já que a traição em si mesmo já é uma violência. E em relação à dissolução da união estável, é um direito, inclusive potestativo, o ajuizamento da devida ação por meio da Defensoria Pública, para que isso venha ao encontro dos seus anseios, no rompimento dessa união estável e, por consequente, nos desdobramentos naturais dessa dissolução,
decidindo-se a respeito de guarda de filhos, decidindo-se a respeito de divisão patrimonial e assim sucessivamente. Defensor, agora uma perguntinha que também tem muito a ver com a sua atuação no Núcleo Regional de Imperatriz. O defensor Fábio trabalha muito com a defesa da criança e do adolescente. Então aqui, nessa situação, qual é a solução? Conseguir um emprego fora do país, mas o pai do meu filho não autoriza a viagem do filho para o exterior. O que fazer? O Código Civil, ele estabelece que um dos exercícios do poder familiar está na decisão de mudança de domicílio e de viagem para o exterior. E o mesmo Código Civil diz que quando existe conflito entre os titulares do poder familiar, ou seja, entre o pai e a mãe, ou entre as mães e os pais, o juiz deve decidir isso. Então é necessário ajuizar uma ação por meio da Defensoria Pública, a fim de que o juízo competente venha a suprir essa autorização paterna, a fim de que você possa viajar para o exterior, possa garantir o seu emprego e também possa estar ao lado do seu filho. Muito bem. A última perguntinha aqui para a gente encerrar esse nosso quadro Se Liga na Lei. Estava fazendo quimioterapia e o tratamento foi interrompido pelo plano de saúde sem explicações. Como proceder? Procurar imediatamente a Defensoria Pública. Primeiro, porque o tratamento quimioterápico, ele não pode nem deve ser interrompido sem que com isso haja graves consequências para o paciente. Daí a necessidade de uma provocação do Poder Judiciário para que uma liminar restabeleça de imediato, de chopre, o tratamento. Não deixe para depois. Todo tratamento de câncer, ele é urgente e a quimioterapia não foge dessa regra. Defensor Fábio, muito obrigada pelos seus esclarecimentos, pela sua participação aqui no Conexão Cidadã. É sempre um prazer estar aqui com você, Dalva, com você, jovem que nos assiste, e não deixe de estar ligado na Conexão Cidadã. Aqui nós aprendemos direito, cidadania e estabelecemos laços que podem, no porvir, aumentar muito a garantia de direitos seus e da sua comunidade. Você tem alguma dúvida, sugestão, elogio? Mande pra gente. Está aqui o e-mail do programa, conexãocidadã.dpema@gmail.com. Nós também estamos nas redes sociais. É só seguir @DefensoriaMA. Muito obrigada pela sua companhia, pela sua audiência e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.